Is this colder than normal? And Mm. because it is, can we say that this is then linked to the impacts of climate change? It's a great question. So absolutely, this is not normal. Por décadas, a NASA tem sido sinônimo de exploração, descoberta e busca implacável pelo conhecimento, e recentemente, a Agência Espacial anunciou que o desastre mais horrível até agora poderia acontecer em 2024, o que pode significar o fim da vida como conhecemos na Terra. Com o tempo se esgotando, será que a NASA pode ser um divisor de águas para que a humanidade se prepare para um possível desastre global? Bora conferir? Ao longo de toda a história, a humanidade sempre teve medo de uma ameaça a nível global que poderia acabar com o planeta, sendo essas ameaças vindas do céu, naturais da própria Terra ou até mesmo criados pelos seres humanos. Porém, no vídeo de hoje, vamos falar de uma ameaça que pode acontecer ainda em 2024, o vórtice polar. O vórtice polar é uma grande tempestade fria que se forma sobre os polos da Terra. Ele é como um enorme redemoinho de ar gelado que gira em alta velocidade na atmosfera, principalmente durante os meses do inverno. Essa massa de ar frio é muito mais gelada do que o ar em seu redor e pode causar mudanças drásticas no clima em diversas regiões do mundo. Durante décadas, cientistas têm estudado o vórtice polar e sua relação com o clima global. Eles descobriram que o vórtice polar é mantido sob controle por uma corrente de ar chamada de jato polar, que atua como uma barreira, impedindo que o vórtice polar se desloque para as áreas mais ao sul. Quando a corrente de jato polar enfraquece, o vórtice polar pode se mover, causando assim mudanças no clima que afetam milhões de pessoas. O vórtice polar é influenciado por vários fatores, incluindo a temperatura da água dos oceanos, os padrões de vento e até mesmo as atividades humanas, como a emissão de gases de efeito estufa. Mudanças no clima global, como o aquecimento global, podem afetar a força e a estabilidade do vórtice polar, tornando-o mais propenso a colapsos repentinos. Quando o vórtice polar entra em colapso, pode desencadear uma série de eventos climáticos extremos, como invernos vigorosos, tempestades de neve intensas e ondas de frio extremo. Esses eventos podem ter impactos significativos nas vidas das pessoas, afetando a agricultura, o transporte, a infraestrutura e até mesmo a saúde pública. Um fator que pode contribuir para o colapso do vórtice polar é o fenômeno climático conhecido como El Niño. O El Niño ocorre quando as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial aumentam acima do normal, causando mudanças nas correntes de ar e nos padrões climáticos em todo o mundo. Isso pode enfraquecer a corrente de jato polar e tornar o vórtice polar mais instável. Além do El Niño, outros fatores como a mudança climática induzida pelo homem podem contribuir para a instabilidade do vórtice polar. O aumento das temperaturas globais pode alterar os padrões de vento e as correntes oceânicas, afetando a circulação atmosférica e a estabilidade do vórtice polar. Os colapsos do vórtice polar não são eventos raros e já ocorreram ao longo da história da Terra. No entanto, o aumento das temperaturas globais e as mudanças climáticas induzidas pelo homem podem aumentar a frequência e a gravidade desses eventos no futuro. Diante desse cenário, é crucial que os governos, as comunidades e os indivíduos estejam preparados para lidar com os impactos do colapso do vórtice polar. Isso pode envolver a implementação de medidas de adaptação, como o fortalecimento da infraestrutura, o planejamento para emergências e a conscientização pública sobre os riscos climáticos. Além disso, é importante continuar monitorando de perto o vórtice polar e estudar as suas interações com outros fenômenos climáticos, a fim de melhor compreender e prever os seus efeitos no clima global. Somente através de uma abordagem colaborativa e proativa, podemos estar preparados para enfrentar os desafios climáticos que o futuro pode trazer. A Agência Espacial também realiza pesquisas e estudos para entender melhor as causas e os efeitos das mudanças climáticas, colaborando com os cientistas e as instituições ao redor do mundo. Além disso, a NASA fornece informações e análises sobre o clima para ajudar os governos, comunidades e indivíduos a se prepararem e a se adaptarem aos impactos das mudanças climáticas, incluindo os efeitos do vórtice polar. Em resumo, a NASA desempenha um papel fundamental na compreensão e na previsão de eventos climáticos, incluindo o vórtice polar, e na busca por soluções para lidar com os desafios que o clima da Terra enfrenta. Existe uma preocupação de que o vórtice polar possa sair de controle em 2024, e ela está relacionada a uma série de fatores observados pelos cientistas. Um desses fatores é o aumento da força e do tamanho do vórtice polar desde agosto de 2023. Este crescimento pode indicar uma instabilidade no sistema atmosférico que controla o vórtice. Além disso, observações recentes mostram uma tendência de enfraquecimento do jato polar. Se o jato polar enfraquecer significativamente, pode não conseguir mais conter o vórtice polar em sua posição habitual, permitindo assim que ele se desloque para latitudes mais baixas. Outro aspecto preocupante é a possível influência de eventos atmosféricos incomuns, como aquecimento estratosférico súbitos, que podem perturbar os padrões normais de circulação atmosférica e contribuir para a instabilidade do vórtice polar.
Esses sinais combinados levam os cientistas a acreditar que existe uma chance maior de o vórtice polar perder a sua estabilidade em 2024, o que poderia resultar em impactos significativos no clima do hemisfério norte, com potenciais consequências para as condições meteorológicas e climáticas em todo o mundo. O pior cenário, caso o vórtice polar saia de controle, seria um colapso completo do sistema, que poderia resultar em um surto massivo de ar frio em direção ao hemisfério norte. Isso poderia causar uma série de efeitos adversos, incluindo temperaturas extremamente baixas, nevascas intensas, impactos na infraestrutura, riscos para a saúde e impactos econômicos. Para tentar conter os efeitos de um possível desastre global causado pelo vórtice polar, a NASA desempenha um papel crucial na compreensão e monitoramento deste evento, o que pode ajudar a prevenir ou mitigar os efeitos adversos de um possível colapso ainda em 2024. Algumas das maneiras que podem ser utilizadas para poder contribuir para evitar essa situação catastrófica seria a pesquisa e o monitoramento contínuo do vórtice, a modelagem climática para poder prever diversos cenários que o vórtice pode trazer para a humanidade, colaboração internacional com a NASA e outras agências de desenvolvimento científico, o desenvolvimento de tecnologia, a educação e a conscientização de toda a população caso um evento desse venha a acontecer, para poder diminuir os impactos negativos, fazendo assim com que possamos sair com menos prejuízos possíveis. Por meio de suas atividades de pesquisa e monitoramento, a NASA está na vanguarda dos esforços para entender e enfrentar os desafios representados pelo vórtice polar. Ao aproveitar o seu conhecimento e recursos, a agência pode desempenhar um papel fundamental na prevenção de desastres e na proteção das comunidades em todo o mundo. Por mais que as chances deste evento acontecer não sejam significativamente grandes, elas ainda existem, e os seus eventos podem ser totalmente catastróficos. Por isso, o importante seria que as agências de pesquisa e tecnologia estivessem sempre 2 passos à frente para poderem ajudar a humanidade a saírem com o mínimo de prejuízo possível de uma situação como essa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu te vejo no próximo.